mas o Espírito Santo não renova mais na vida dele. Como Deus poderia dar numa vigília aqui na igreja. Mas uma coisa que o Senhor falou assim, muitas pessoas são idólatras ao monte. São idólatras à igreja tal que está curando. São idólatras a um pastor que Deus usa no dom de cura. Aí ele fala, ó, você pega essa toalhinha aqui, que Jesus vai te curar. Você pega esse galinho de arruda e põe aqui ó, na orelha. Ainda não estão vivendo a dimensão da graça. Se você serve a Deus, você não precisa ir na igreja tal para ser curado. Se você crê, agora mesmo, você pode ser curado. Aleluia. A fé é escudo. Se você vê os Efésios 6, Paulo disse assim, verso 17, levai sobre tudo o escudo da fé. Porque está sem conversa fiada. O diabo põe na boca das pessoas, você não vai ser curado porque você não tem o dom da cura. Você não vai ser curado porque você não é pastor fulano, renovado que aparece na televisão. Você pode não ser essas pessoas, mas se você tiver fé, você recebe a vitória. Então a fé é um vínculo que nos leva à salvação. E diz assim, isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, nem a fé que você tem vem de você. Você quando aceita Jesus, Deus coloca um pacote completo ali. Ele te dá o Espírito Santo e o mesmo Espírito, se você vê em 1 Coríntios 12, ele opera a fé. Ele ajuda você a crer em Jesus. Se você for observar a vida e a cultura de Jesus, Jesus nasceu no Oriente Médio. Jesus era por natureza judeu. Nasceu numa das famílias mais pobres de Belém. Jesus foi peregrino no Egito. Jesus Cristo não é latino-americano. Jesus não é do nosso continente. Jesus não tem nada a ver com a gente. Então por que você vai pregar a respeito de um homem que nasceu em outro continente, num tempo que você não conhece e nem sabe se isso é verdade? É a fé que o Espírito de Deus põe em sua vida. Ele opera, ele faz você crer. Ele faz você acreditar que a Bíblia não é como muitos livros por aí, livros desprezíveis, religiosos, mas são desprezíveis, como o Evangelho segundo Allan Kardec, como tantos outros livros, como o livro de Mormon. Muitas pessoas dizem que é a continuação da Bíblia, e a Bíblia diz no Apocalipse 22, verso 15, que aquele que acrescentar a palavra de Deus será acrescentadas pragas sobre ele. Tome muito cuidado, irmãos. Nós vivemos um tempo de muito modismo dentro da igreja. Muitas pessoas acham que a graça de Deus está na vida dele, porque o povo está pulando, está gritando, está roncando igual leão. Eu assisti uma mensagem de um pastor que eu ri muito, dizendo que Deus deu a ele o mistério de roncar igual leão. E ele falou assim que Jesus falou, olha negão, é assim que ele diz. Você, a partir de hoje, vai roncar igual leão. Meus irmãos, eu já vi irmãos imitando animais, dizendo que tem o mistério de Ezequiel capítulo 10. Meus irmãos, vamos parar com isso. Deus é um Deus de paz, de ordem, de decência. Deus jamais vai fazer você passar vergonha imitando leão, imitando campainha, imitando sirene de polícia. Eu já vi cada besteira. E o pior é que essas pessoas são do nosso meio pentecostal. Aí chegam os tradicionais, ó. Os pentecostais não entendem nada de Bíblia. Igual o congresso da unção do riso. Pessoas imitando cães. O homem latindo de um lado, o outro latindo do outro, ele falou, é mistério. Então, andando assim, daqui a pouco ele é o poder. Não tem coisa nenhuma, irmão. Isso é coisa do inferno. Isso é invenção de Kennedy Reagan. E o que tem de pessoas aí andando segundo esse pensamento pentecostal. Olha, irmão, você é cristão. Se você não tem o dom de visão, busca o dom de visão. Mas não fique com inveja de quem tem, não. Você não é profeta? Alguém chegou e disse que viu uma nuvem mais para lá do que para cá. Você não está vendo? Deixa ele ver. A mente do homem pode processar isso, pode criar isso. Pode. Você com fome, você pode ver muitas coisas na sua frente. Pode. Principalmente os jovens, quando amam a sua namorada ou o seu namorado, é comum. Ele às vezes fechar o olho e ver a foto da pessoa na frente dele. Às vezes sentir aquela pessoa perto dele, quando ele acorda é um sonho. É a força mental. A carne da gente pode criar esse tipo de visão e muitas pessoas indo atrás de visão. Uma senhora, muitas pessoas idolatravam, muita gente ia na casa dela, até eu fui. E eu vou te falar a verdade, não foi só decepção. Eu não vou falar nada, mas cabe uma visão besta. Ela disse que Jesus mandou ela largar o marido dela e viver com um homem ímpio. E esse homem cortou a cabeça dela todinha de fato. Falou que Deus mandou ela cuidar daquele homem, que ela não cuidasse, ela ia ir para o inferno, porque a senhora vai para o inferno agora. Do jeito que a senhora está aí, inventando coisas a respeito de Deus. Mesmo Deus que no êxodo
20, verso 14, não adulterarás, ele também diz para a senhora precisa de Bíblia na sua vida. O diabo gosta de pessoas, irmão, que não leem a palavra. Sabe por quê? Qualquer visão, qualquer sonho, é um motivo para ele colocar uma desconfiança, é um motivo para ele colocar ali um pensamento, uma revelação. Foi o irmão ontem na nossa casa, que ele é muito disso, de revelação. Ele quase não vai no monte para salvar, mas quando ele vai para pedir vingança. Ele fala, Deus tem que deixar na pele e no osso, porque se não deixar, eu não sossego, eu tenho que jejuar. Falei, irmão, então é o diabo que está ouvindo as suas orações. Entendeu? Porque Deus ele pode punir. Agora, o que você tem que pedir é a libertação dessa pessoa. Deus liberta ele por bondade, trabalha na mente dele. Se Deus julgar na mente dele e querer ferir, deixa Deus fazer. Agora, o nosso sentimento é amor. Amém. Um dos sentimentos da graça em nossas vidas é o amor. Quem não ama Jesus Cristo, disse em São João 17:17. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele disse assim, olha, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas hoje em dia nós vemos a pessoa olhar para a igreja do pastor original e falar, essa igreja está crescendo. O que eu vou fazer para poder desfazer essa igreja? Eu vou ter que endurecer, começar a inventar alguma coisa. Vamos vasculhar o passado dele. Ele está devendo alguém que vai esquecer? Aí vamos vir, vai aqui na igreja, para ninguém ir para lá, fazendo igual as propagandas políticas. Eu já vi crente assim. Nós temos que pedir a Deus que liberte essas vidas. Se Deus está prosperando na igreja X, amém. Nós somos cristãos, somos do mesmo céu. Agora não vamos ter inveja. Amém. Deixa Deus trabalhar. Amém? Muitas pessoas, outra coisa, não observam a dimensão da graça de uma forma poderosa na vida da igreja, porque a igreja está cheia, não. Os movimentos ecumênicos, a senhora Aparecida, cheia de gente. Vai no movimento da Nova Era, ainda na internet lá, no site lá, www.newage, para você ver. É muita gente. Nós não somos artistas, irmão, para ficar vendo a igreja cheia. Deixa Deus fazer a obra. Deus vai fazer. As pessoas que quiserem servir a Deus vão vir para essa igreja. Ou vão vir para a igreja que anda segundo a palavra de Deus. Eu vejo poucas pessoas aqui, mas amém. Essas pessoas estão mostrando. É melhor ver essas pessoas aqui que não estão abrindo boca, mascando chiclete. Eu já fui a algumas igrejas, pessoas assim, ó. Entendeu? Isso irrita o pregador. Isso irrita qualquer pessoa. Amém? Tudo bem, tudo com ordem e decência. Mas se Deus está falando, meus irmãos, vamos ouvir o que Deus está falando. Glória a Deus. Meus irmãos, que horas são agora? 9 horas? Temos tempo ainda. Ler as epístolas de Paulo, nós podemos identificar a graça de Deus mediante a fé. E ainda diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitas pessoas, irmãos, insistem em ser cristãos. Eles se irritam quando ele não conhece um certo irmão que Margalite, ele queria ser perfeito, ele queria ser santo. Aí o ímpio perturbava ele e falou, vai para o inferno. Ele se irritava. Eu falei, meu querido, leia a Bíblia. Ninguém consegue por si mesmo ser um cristão. Se você está tentando com a sua força, lembra do hino de J. Neto, não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Engana-se o pregador, o pastor, o teólogo, ou o crente comum como nós, que vai conseguir entrar no céu por seus próprios métodos, porque não vai. Paulo, que era um que aguentava provações por amor a Cristo, ele escreveu aos Romanos 7, verso 18, ele diz assim, porque eu noto que na minha carne não tem nada de bom e de perfeito, senão a graça poderosa de Jesus Cristo. Eu estava dizendo o seguinte, a minha natureza ela é má. Um dos maiores motivos de brigas e conflitos, até mesmo, na escola dominical vocês vão ver isso, até mesmo na antiguidade, é porque eu queria ser mais certo do que o outro. A igreja ortodoxa, brigando com a igreja dos puritanos, dos católicos, dando soco um na cara do outro, aparecendo no estudo do Jornal Nacional. Porque eu queria ser mais do que o outro. Um grande tempo passou, imagina, vários cristãos, essa parte aqui é da minha igreja, essa aí é da sua. Aonde está o Salmo 133? Ó, como eu posso saber, os irmãos vivem em união. Amém? Muitos irmãos, adventistas, batistas, às vezes passam perto de um irmão pentecostal, ele
ele vira a cara. Ele não dá. Eu na minha igreja. Tem um ano no nosso Orkut lá, já estamos com mais de 100 amigos. Ele falou assim: eu amo a minha igreja, porque a minha igreja é a única que guarda a palavra de Deus. Mandei o vídeo de Regis da Neve para ele. Entra na minha casa, que está minha vida, ainda não entrou. Tem pessoas que são idólatras à igreja dele. São idólatras ao Papa, ao pastor, ao missionário, fulano de tal. Não para com isso, irmão. Homens são pessoas que erram, que pecam, que se enganam. Na verdade, Paulo mesmo, eu leio hoje aos Gálatas, ele falou: irmão, me perdoe por essa injustiça que eu cometi convosco. Ele estava demonstrando o seu caráter como homem. Ele erra. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Você é justificado por meio da fé, pela graça de Deus. Se você for ver os Romanos 3:24, Paulo fala assim: nós somos gratuitamente justificados pela graça de Deus. É pelo favor imerecido. A palavra graça tem muitos originais, um deles é charisma, que quer dizer carisma na nossa língua, simpatia, alegria, também favor imerecido. Que tem de crente? Ele fica assim, ó, com a cara fechada. Você vai falar com ele: eu sou crente, sou de Jesus, hein? A Bíblia diz no Salmo 122, sei que o Senhor com alegria. Não é para você ser um palhaço de circo. Amém, meu querido, a paz de Cristo, seja abençoado em nome de Jesus. As pessoas têm que sentir alegria em você, sentir vontade, e às vezes em ser como você. Somos sal da terra. Se você for ver a Bíblia, para finalizar, irmãos, está em São Mateus 5, verso 13, Jesus disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando você for ver uma das expressões de sal, o sal, quando você põe na sua língua, ele provoca sede. Nós temos que provocar sede nas pessoas em querer ser como nós. Como que você vai querer que alguém se inspire, por exemplo, no seu exemplo? Se você é ignorante, se você é histérico, se você é mentiroso, se você não apresenta valores nem morais e dirá espirituais que possam atrair alguém. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes ele quer falar uma besteira perto de mim, ele evita. Ele faz assim: um evangelho. Ficam constrangidos. Entendeu? Eu, durante um tempo da minha vida, olha o que é a graça da nossa vida. Eu vivi um tempo solitário. Principalmente quando eu trabalhava na Galícia, fiquei um tempo solitário, porque os diálogos dos meus colegas não condizem com a minha conduta de vida. Conversava assuntos profissionais, até assuntos de família com eles, mas certos assuntos, adultério, por exemplo, bebida, drogas, isso eles não conversaram comigo. Procuravam me respeitar como cristão. Graças a Deus ganhei algumas vidas ali para Jesus. Alguns já são membros da Igreja Cristã Maranata, e eu fico feliz por isso. Não estão aqui conosco, mas estão lá, servindo a Deus. E é nisso que consiste a nossa fé, irmão. Ganhar vidas para Deus. Você tem a graça, você tem que tirar dessa semente que um dia penetrou no seu coração, semear no coração do pecador. Então, pregar a placa da nossa igreja. Se você quiser reunir aqui, eu falei hoje com uma certa pessoa, ele ficou entusiasmado, ele falou que um dia vai visitar a gente. Dei o endereço no curso, tem lá o nosso endereço, a nossa divulgação. Amém. Agora, nosso interesse é em ver vidas saindo das trevas e vindo para a luz. E que todos nós possamos colocar essa mensagem no nosso coração. Amém. Ministério César Augusto, Lâmpada de Deus, mensagem de vida. Que Deus possa abençoar cada vez mais as vossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmão?